Estamos no Setembro Amarelo. O que significa? É uma atenção especial para a saúde mental e uma prevenção também ao suicídio de adultos e crianças. Né? Sabia que tem criança que tenta contra a própria vida? E eu estava conversando aqui com a psicóloga, né, a Sara Conatione, que trabalha no CAPS, que veio falar sobre isso para a gente, com uma forte influência da rede social. Mas vamos lá então. Muito bom dia, obrigada por comparecer aqui e falar conosco sobre esse assunto, Sara. Bom dia, eu que agradeço. Bom, o Setembro Amarelo ele é justamente uma prevenção ao suicídio, né? Uma conscientização para a população de que esses elementos eles estão presentes no dia a dia, tanto como a gente estava falando, com as crianças, os adultos e também os idosos, né? E isso acontece muitas vezes pela falta de informação que essas pessoas têm de como lidar com esses elementos estressores, essas situações que acabam às vezes trazendo conflito. E as pessoas ainda, principalmente as crianças, elas não têm desenvolvido a habilidade emocional necessária para lidar com esses elementos, com essas situações, principalmente a frustração, né, a angústia. Às vezes a criança sabe que ela está triste, mas ela não consegue entender o porquê e nem fazer algo para mudar essa situação. E aí o Setembro Amarelo ele vem justamente para isso, para deixar mais em foco essa situação de que, olha, todo mundo está propenso a isso. Todo mundo pode passar por essa situação. E é justamente mostrar que existem as possibilidades, que existem instituições preparadas para atender essas pessoas. Existem situações de que dá para a gente ajudar essas pessoas. E uma delas, justamente, é valorização dessa saúde mental. É cuidar dessa saúde mental. E nada melhor que cuidar dessa saúde mental do que ter autoconhecimento. Desenvolver o autoconhecimento, saber os seus limites, conhecer as suas emoções. Outra questão, a gente acha que o único motivo pelo qual a pessoa comete suicídio é a depressão. Cometeu suicídio, estava com depressão? Então, não é só assim, né? A Sara estava me contando, por exemplo, de uma criança que ela ficou sabendo, né? E que atendeu aí os pais de uma criança de 10 anos de idade que tentou o suicídio porque viu na rede social, e na rede social o pessoal dizia que era tranquilo, não doía nada. E é justamente isso, realmente, a depressão não é a principal situação para o suicídio mesmo. A rede social está repleta de informações errôneas sobre esse assunto, mas também existem fatores estressores. Inclusive, ontem eu dei uma palestra na FATEC sobre isso, de como o estresse, que às vezes a gente considera algo diário, algo comum no dia a dia, ele pode, a longo prazo, levar a pessoa também a essa situação, por não conseguir lidar com esses conflitos. Então, não é só a depressão em si, mas até fatores do dia a dia, e principalmente informações relacionadas a essa rede social, que ela pode sim ser muito boa para a gente, se usada, é claro, da maneira correta, né? Agora me diz uma coisa, você que deve conversar com essas pessoas que tentaram suicídio, né, enquanto psicóloga, o que elas falam? O que levou essas pessoas a tentar contra a própria vida? Essas pessoas normalmente elas não conseguem lidar com suas emoções. Então, é o sentimento de incapacidade, é o negativismo sobre a vida, às vezes por ter sido exposta a várias situações estressoras ao longo da sua vida, no ambiente em que foi criado, às vezes recebeu uma negligência, algum abuso, alguma situação assim, e a pessoa não consegue desenvolver as habilidades necessárias para lidar com essa situação. E às vezes também não consegue pedir ajuda. Ela não se sente confortável a pedir ajuda, a mostrar que, olha, eu sou vulnerável a essa situação. Então, isso acaba, sim, levando as pessoas a isso. E a maioria é justamente por isso, por não se sentir apoiado diante da situação. Sentir que mostrar que, olha, eu estou um pouco mais angustiado, eu estou apresentando um estresse mais elevado, uma angústia fora do normal. E aí acaba tendo vergonha de mostrar isso para essas pessoas, então acaba guardando aquilo para ela, até que chega um momento que essa pessoa não vê mais saída. Você sabe que tem algumas pessoas que entram em contato comigo para falar de algum problema, né, pedindo ajuda para a rádio divulgar, pedir ajuda às autoridades para tomar providência de alguma coisa, e de repente as pessoas começam a chorar. Elas começam a chorar, eu nem sei o que fazer, porque elas se veem diante de uma situação em que elas não têm como fazer alguma coisa. Porque eu acho que deve ser muito ruim você não ter poder para mudar uma situação de sofrimento, né?
Sim, e é até difícil para essas pessoas conseguir organizar a sua mente, o seu pensamento diante do que está acontecendo. São tantas coisas que foram acumuladas para essa pessoa que chega na hora de conversar, ela não consegue às vezes expor, olha, está acontecendo isso. Ela começa a chorar, porque ela vai pensar no que te falar e existem muitas situações a serem ditas. E realmente, nesse momento, é tentar confortar. Inclusive, quando acontece isso em atendimento, eu falo, pode ficar à vontade, chora. Porque essa pessoa, ela está sofrendo, ela começa a chorar e, ao mesmo tempo, ela pede desculpa. Desculpa por estar chorando. É o que acontece. Desculpa por não Verdade. conseguir falar para você o que eu estou sentindo. Verdade. É o que acontece. Essas pessoas que me ligam e depois começam a chorar, falar desculpa por ter, né, chorado. Não, mas pode colocar para fora, né? A gente não é psicólogo, mas a gente está aqui um pelo outro. Outra questão também que eu percebo que chama muita atenção. Dia 18 agora, eu falei do falecimento de uma jovem de 27 anos que bateu atrás de uma carreta ali no distrito de Botafogo. E eu encontrei com algumas pessoas na rua que falam assim, Ellen, mas eu fiquei tão mal com essa história dessa jovem. Por quê? A gente pede tanta empatia, e aí as pessoas começam a praticar empatia e se colocar no lugar. Só que você, como psicóloga, pode orientar. Você pode se colocar no lugar, você pode fazer uma oração, mas você tem que aprender a sair também, né? Exatamente. E aí, junto com a empatia, está realmente o equilíbrio das suas emoções. Saber distinguir ali, olha, eu fiquei angustiado, fiquei triste com a situação, mas eu entendo que aconteceu com aquela pessoa e que eu não posso levar isso para minha vida. Porque se a gente acaba adquirindo todas as situações, pegando tudo que acontece de ruim e sentindo isso, a gente vai criando aquela atmosfera negativa, né? Aquela atmosfera de uns sentimentos ruins. E automaticamente você acaba passando a viver aquela situação. Exato. O Jonas Ferreira está dizendo o seguinte, que a ansiedade também ela é bem complicada, né? E ele está perguntando se é causa da depressão. Ele fala que sofre muito de ansiedade, que é terrível, e aí ele quer saber se é algo que aconteceu na infância, que ele não soube lidar com a emoção. A ansiedade, ela não é em si a causa da depressão, mas quem tem depressão também pode ter ansiedade. A ansiedade realmente ela é decorrente das experiências que você tem ao longo da sua vida, da maneira com que você aprende a lidar com essas situações, das vivências com as pessoas, porque ao longo da nossa vida, desde o nascimento, nós estamos em contato com outras pessoas, com diferentes ambientes e adquirindo experiência. E aí essas pessoas e esses contatos vão formar a nossa personalidade, a nossa forma de lidar com o mundo. E às vezes, por estar na infância muito exposto a essas situações, a pessoa acaba, sim, desenvolvendo um transtorno de ansiedade, por exemplo, que é a dificuldade, que é estar o tempo inteiro em alerta. Aconteceu muitas coisas ruins na infância dessa pessoa, ou ao longo da vida dessa pessoa, que ela acaba ficando sempre nesse estado de alerta. Tá, só para encerrar, eu queria que você falasse alguma coisa a respeito das pessoas que precisam procurar o CAPS. O que acontece? Paciente do CAPS é louco. Gente, não é só isso. Cuidar e entender a cabeça é muito importante. E lá tem psiquiatra, mas tem psicólogo para entender as emoções também, não é isso, Sara? Sim, sim. Existe muito, né, ainda esse preconceito. Passa por psiquiatra, passa por psicólogo, já é louco. E não é exatamente assim, né? Uma pessoa com um transtorno mental, ela pode viver normalmente em sociedade, se ela estiver em tratamento. Então, se a pessoa vê essa necessidade, vê que está, às vezes, com uma angústia muito intensa, com esse estresse exagerado, está em uma situação que ela não está conseguindo dar conta, é realmente ir até o CAPS, procurar ajuda, receber uma orientação, estar aberto realmente a conhecer esse ambulatório, né? Esse sistema de saúde. Porque às vezes a gente só ouve o outro falando que é algo ruim, que quem vai lá é só quem realmente já não tem mais jeito, né? A gente ouve muito isso. Quem vai no CAPS é quem já não tem mais jeito, já essa pessoa já tem que sair da sociedade. E não é isso, né? É justamente para proporcionar para a pessoa uma qualidade de vida, que ela consiga continuar trabalhando, convivendo com a sua família, com todos, recebendo esse atendimento. E ali também no CAPS hoje, a gente tem até o atendimento dos psicólogos noturno. Isso mudou desde março. Até março era até às 5 horas da tarde.
E de março para frente, nós começamos a oferecer esse atendimento de psicoterapia para o horário da noite, até às 9 da noite. Justamente por ver que a demanda está muito alta, principalmente após a pandemia, né? Sim. E aí isso tem ajudado muito, porque a procura aumentou bastante, porque as pessoas às vezes elas não iam por estar trabalhando, por não conseguir durante o dia. E aí quando teve essa disponibilidade do horário noturno, o pessoal super aderiu.